Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje a leitura do livro Vida através da morte, a partir desse ponto. Capítulo 7. Duas naturezas em conflito. Temos agora em detalhe aquilo que fomos libertados no capítulo 6. E será possível entender este capítulo se não tivermos em mente esta ordem. A verdade do capítulo 6 deve estar totalmente assimilada antes de tentarmos entender o capítulo 7. O apóstolo disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Esta é uma afirmação muito importante. E o apóstolo agora explica como é que nós, isto é, aqueles que estavam sob a lei, fomos libertados. Em seguida, ele descreve a condição de uma alma vivificada debaixo da lei, antes de sua libertação. Isto ele explica de forma bem completa e, por fim, trata com gozo o tema da libertação, levando-nos ao capítulo 8. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, podem interromper se tiver um pensamento, algum comentário. Portanto, em primeiro lugar, como foi que aqueles que estavam debaixo da lei foram libertados dela? Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Perdão. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Uma pergunta. Romanos 7:1. Este fato demonstra a importância da verdade que já foi apresentada, a identificação com a morte de Cristo, considerando-nos mortos com Ele e vivos para Deus. Pois, se aqueles que viviam debaixo da lei continuassem a viver debaixo dela, seriam responsáveis por cumpri-la em cada jota e cada mil. Mateus 5,18. Não sei se é um erro, é isso mesmo, né? Que cumprir em cada jota e cada mil. Se algum irmão tiver luz aí, pode interromper. Caso contrário, ela os amaldiçoaria. Neste caso, o cristianismo não seria de nenhuma ajuda. O homem poderia continuar sob a maldição. A lei tinha domínio sobre um homem enquanto ele vivesse. Sua responsabilidade para com a lei só terminava na morte. A lei acerca do matrimônio prova isso. Somente a morte dissolve um vínculo de responsabilidade enquanto o marido viver. A esposa não pode se casar com outro, seria adultério. Isto era algo patente a todos os que conheciam a lei. De modo semelhante, o crente não pode, por assim dizer, ter dois maridos. Ele não pode estar vivo na carne, casado com a lei, debaixo da lei. E também estar casado com Cristo. Não há dúvida de que os homens dirão que deve ser assim, que você deve ter ambos, a lei e Cristo.
Mas não estamos explicando aqui o que dizem os homens, mas o que dizem as Escrituras. Deus nos diz que não podemos ter Cristo e a lei. E do mesmo modo, como uma esposa só é liberada do antigo marido pela morte, assim também nós só podemos ser libertos do antigo marido, o princípio da lei, pela morte. Embora seja verdade que ainda não tenhamos morrido, ainda assim, veja a importância da verdade que aprendemos no capítulo 6, que diz para nós considerarmos mortos, identificados com Cristo na morte. Só, só que agora isto é visto em sua relação com a lei em primeiro lugar. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos 7:4. Portanto, eles estavam mortos para a lei pelo corpo de Cristo, como se tivessem morrido de verdade. Passaram de sob o seu domínio para um estado completamente novo. Não tem mais nada a declarar ao antigo marido, mas entram em novo parentesco, unidos a um novo marido, a um ressuscitado de entre os mortos, o próprio Cristo. Mas será que os grandes mestres não irão dizer a você isto antinomati? Eita, repetir aqui, porque a palavra é complicada. Mas será que os grandes mestres não irão dizer a você se isto antinomianismo? Antinomianismo. Perdão, viu, irmãos? Palavra nova. Está morto para a lei? Nada mais ter a ver com ela, ou ela com você? Dirão que isto poderia levá-lo a produzir fruto para o pecado. Seria terrível, diriam eles. Mas o que é que Deus diz a respeito? Ele diz que tudo isso é a fim de que demos fruto para Deus. Isso está perfeitamente de acordo com o que foi apresentado antes. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Estar debaixo da lei é estar debaixo da sua maldição, pois todos provaram ser culpados. Romanos 3. Mas agora somos um com Cristo ressuscitado, tendo todos os pecados perdoados e o pecado julgado, a fim de podermos dar fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Romanos 7:5. Este versículo determina o caráter do ensino que se segue. Você não pode dizer, quando estávamos na carne, a menos que tenha sido libertado daquele estado.
Você não poderia dizer quando estávamos em Londres, a menos que tenha saído de lá. É muito importante entender isto. Com frequência, pergunta-se: será que esta parte do capítulo 7 trata-se da experiência apropriada a um cristão? Certamente que não, pois se fosse, não estaria dizendo quando estávamos na carne. Pode ser, como logo veremos, a experiência pela qual a maioria, se não todos, os cristãos já passaram. Mas costuma-se dizer que esta é a experiência de um inconverso. Tampouco pode ser isto, pois os inconversos não têm prazer na lei de Deus no homem interior. Romanos 7:22. Trata-se, evidentemente, da experiência de uma alma vivificada, nascida de Deus, uma nova criatura que se apraz na lei de Deus no homem interior. Mas alguém que ainda continua debaixo da lei e ainda não aprendeu o que é a libertação pela morte. O correto seria dizermos que a experiência descrita do versículo 5 ao 24 é a miserável experiência de uma pessoa nascida de Deus, se colocada debaixo da lei. E quando lembramos de quantos cristãos estão exatamente nessa condição, não é de se estranhar que tantos sintam-se tão miseráveis. Portanto, devemos entender que as palavras porque quando estávamos na carne significa quando estávamos na carne sobre o primeiro marido, a lei. A lei só pode se dirigir ao homem como estando vivo. Era assim que ela considerava o homem, ordenando e exigindo obediência. Se fosse o caso de alguém sob ela vivo na carne. Uma vez morto, todos os mandamentos e requisições cessam. Você não pode dizer a um homem morto para amar a Deus ou o seu próximo, mas enquanto estiver vivo em uma natureza que só pode pecar, o mandamento só produz transgressão. A lei devia requerer justiça, mas como o homem não era justo, porém culpado, ela tornou-se assim um ministro de justiça e morte. Todavia, a porção do cristão é esta: considerar-se morto com respeito à carne, mas vivo para Deus. Uma vida inteiramente nova, proveniente de Deus, uma vida inteiramente nova, proveniente de Deus. O assunto todo será bastante simplificado se mantivermos essas duas coisas distintas: a velha vida ou velha natureza, chamada a carne, o terreno no qual o homem foi provado sob a lei, e a nova vida ou nova natureza, a qual o crente possui, a própria vida eterna do Cristo ressuscitado. Vimos como fomos libertados da escravidão do pecado, por estarmos mortos para um e vivos para o outro. Isso não quer dizer que o pecado está erradicado, mas que estamos mortos para ele.
O versículo 6 trata agora deste mesmo princípio de morte e vida em ressurreição em Cristo, aplicado à questão da lei. Não é que a lei esteja morta ou abolida em si mesma, mas nós estamos mortos para ela. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7,6. A lei efetivamente produziu toda essa experiência verdadeiramente miserável, mas agora estamos livres da lei. Será que você pode verdadeiramente dizer o mesmo? É da maior importância ter esta questão resolvida antes de examinarmos essa miséria da qual fomos libertos. Pela morte e ressurreição de Cristo, nós estamos não apenas completamente justificados de nossos pecados, mas passamos de uma condição de pecado e morte para uma condição inteiramente nova. Sim, uma nova criação de vida e justiça. Do que éramos para o que é Cristo, em Adão, nós estávamos em pecado e morte. Agora estamos unidos. Somos um com Cristo em ressurreição, estando onde ele está e somos o que ele é. Qual ele é? Somos nós também neste mundo. 1 João 4,17. Sua própria vida nos é comunicada. Isto é algo tão real para a fé agora. Como será para a vista, perdão. Isto é algo tão real para a fé agora. Como será para a vista muito em breve. Essa pequena frase aqui, né, que nós vemos o Senhor por fé e breve veremos com nossos próprios olhos, face a face, né? Uma nova criação em Cristo Jesus. Deve ser entendido que trata-se de uma plena e completa justificação dos pecados e do pecado, e da libertação de todas as exigências da lei. Perguntamos outra vez: você já está liberto assim? É preciso que exista esta completa libertação para que se possa servir em novidade de vida. Você já passou assim da carne, o estado de Adão, para Cristo? Pode você dizer sim, agora tudo é Cristo? Você dirá que a carne ainda está ali e que há pecado? É verdade. E que a lei ainda continua ali. Certamente, e que você pecou. Sim, isso também é verdade. Mas para que foi que Cristo morreu? Acaso não foi tanto para os nossos pecados como para o seu pecado? Encontra-se você pecando agora ou libertado do pecado? Todavia, veremos isto, veremos isso tudo revelado mais completamente no capítulo 8.
Tão somente insistimos neste ponto, somente uma alma libertada pode entender a horrível experiência descrita no que se segue. O inconverso ou o iludido fariseu nada sabem acerca desta amarga experiência. Trata-se exatamente da ocasião em que a nova e santa natureza foi implantada, e junto com ela o profundo anseio por uma verdadeira santificação, para então descobrir não ter poder na carne para fazer aquilo que desejaríamos. Sim, a lei do pecado e da morte é como um senhor de escravos, e não há poder para se fugir dele. E quanto mais tentarmos guardar a lei dirigida aos homens como vivos na carne, mais profunda será a miséria de fazermos as mesmas coisas que a nova e santa natureza tanto odeia. Sim, algo que não traria nenhuma dificuldade para o inconverso, ou para um que não é nascido de Deus, enche a alma vivificada de intensa miséria. Será que esta é a sua condição? Se estiver vivificado e debaixo da lei, estamos certos de que é esta a sua condição, em algum grau de intensidade. Ó, o quanto da agitação e dos esforços de nossos dias está direcionado a encobrir essa sua miséria e fazer com que você se esqueça dela. Bem, não se desespere. Cremos que cada um que é nascido de Deus passa por isso em maior ou menor intensidade. E é frequente que aqueles que passam por ela em sua maior profundidade são os que mais se decidem a glorificar a Deus. Tanto o que faz deste capítulo a experiência de um pecador inconverso, como que a considera como uma experiência apropriada a um cristão. Estão igualmente compreendendo o mal. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7, 7. Se fôssemos seguir nossa própria inclinação, mesmo quando há em nós a nova vida e a nova e santa natureza implantada, acabaríamos naturalmente nos voltando para a lei e nos colocaríamos sobre ela. É isto o que sempre acontece quando o Espírito Santo não é reconhecido. E trata-se de algo notável nestes versículos, que o Espírito Santo não seja nenhuma vez citado. Como já dissemos, existem poucas pessoas que não estejam passando atualmente por esta experiência. E aquelas que já receberam libertação podem olhar para trás e ver o proveito que obtivessem desse exercício de coração. A primeira coisa, portanto, que aprendemos é esta, que a lei não é pecado. É por ela que aprendemos o que é pecado. O que é pecado é. A lei expôs a raiz, porque eu não conheceria a corruptência
se a lei não dissesse, não cobiçarás, como já foi citado, Romanos 7:7. Quando a nova natureza foi dada, a espiritualidade da lei foi sentida. Um homem sem a nova natureza diria que a concupiscência não é pecado, a menos que você venha a transgredir de fato, cometendo um pecado na prática. Mas quando a lei se aloja na consciência, ela detecta a concupiscência e digo, ora, isto é pecado. Sim, a própria concupiscência é pecado, isto é, a própria raiz é pecado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Romanos 7:8. E essa raiz, sendo pecado, toma ocasião pelo mandamento, para operar em mim todo tipo de desejo por aquilo que é proibido. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Romanos 7:8. Estava inativo, proíba. Falei certo aí? Proíba. É isso, irmãos? Tem umas palavras aqui que. É de proibir mesmo, Jefferson, porque vai começar na outra linha aí embaixo, não ficou na mesma linha, entendeu? É de proibir. Ah, obrigado, irmão. Ah, sim, entendi agora. É isso mesmo. Proíba uma criança de ir ao jardim e ela imediatamente desejar fazê-lo. Então, se a sua vontade atuar sobre ela, ela irá. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7:9. Uma pessoa, antes de ser vivificada, pensa que está viva e que pode viver e fazer o que deseja. Sim, ela dirá que estava vivo sem lei. Pergunte a um homem natural: você está salvo? Ele responderá: não sei, espero que sim. Frequento um lugar de adoração e estou fazendo o melhor que posso. E espero acabar chegando ao céu. Oh, sim, dirá ele: estou vivo. Não existe nem sequer a ideia em seu pensamento de estar perdido. Ele não diz uma palavra que expresse a mínima possibilidade de estar precisando de um substituto na cruz. E se fosse, e se você perguntasse até mesmo a cristãos professos, ficará surpreso ao receber as mesmas respostas. Portanto, no momento em que alguém é nascido de Deus, tudo isso muda. Ora essa, como pode ser isto? Dirá ele, tenho uma natureza que deseja exatamente aquilo que Deus proíbe. Ele volta-se então para a palavra da lei de Deus e vê morrer toda esperança de ser, na carne, aquilo que esperava poder conseguir. E eu morri. Romanos 7:9. Sim, estamos agora diante da difícil morte do velho eu. Ele anseia por santidade.
ele volta-se para os mandamentos que são ordenados para a vida. Quem os fizer, viverá por eles. Ezequiel 20:11. Mas vê que são para a morte. Ele descobre que o pecado tem um controle da situação e que usa o próprio mandamento para matá-lo. Não se esqueça de que isto se passa quando estávamos na carne. Romanos 7:5. Veja só como a última esperança de bondade na carne nos foi tirada. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7:12. A lei veio de Deus, não era má e nem pecado. Era santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7:12. Não tornou-se em morte para mim, mas o pecado para que se mostrasse pecado. Romanos 7:13. Ó, o que é descobrir que eu, minha própria natureza, como filho de Adão, era só pecado, e que pelo mandamento minha natureza deveria tornar-se e tornou-se excessivamente pecaminosa. E vamos mais além, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7:14. Sim, perdão. Sim, a lei não podia exigir menos do que justiça. Mas o que encontro em mim? Sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7:14. Você sabia disso? Será que já se reconheceu como indefeso escravo do pecado? Isto é tudo o que o velho eu, a carne, é. Descobrir isto é detestar tudo o que faço. É descobrir que não tenho poder para fazer o que desejaria. É reconhecer que a lei é boa e que só exige de mim o que é bom. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7:17. Isto é uma grande descoberta. Aprendo que há uma natureza, o pecado, que ainda se encontra em mim, apesar de eu poder olhar por cima dele como algo distinto em mim mesmo. De meu novo eu, bem, digo eu, o que perdão, o que é que há, então, nessa velha natureza, no velho eu. Repetindo aqui, que é uma pergunta. O que é que há, então, nessa velha natureza, no velho eu? Não há nem um pouquinho de bem em mim, isto é, em minha carne, ou minha velha natureza. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7:18. Trata-se de algo por demais humilhante descobrir que eu, como filho de Adão, não tenho nenhum poder para fazer o bem. Sim, muito pelo contrário. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. É este o verdadeiro caráter da velha natureza. Mesmo quando a nova natureza deseja fazer o bem e ser santa. Sim, já que a nova natureza é santa, você é nascida de Deus. De modo que não
é a nova natureza, o novo eu, que pratica o mal, quando a velha natureza está fazendo exatamente aquilo que a nova natureza condena. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, não mais eu como uma nova criatura que sou, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7:20. Há, portanto, dois princípios ou naturezas no homem nascido de Deus. O princípio da velha e depravada natureza é chamado de uma lei. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos 8:21. É este o invariável princípio da velha natureza. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Sim, você dirá, é exatamente isso que descobri, para minha profunda tristeza, ao ponto de isso ter me levado a concluir que, se sou assim, não posso ter nascido de Deus, não posso ter nascido de Deus. Aqueles que não são nascidos de Deus nunca descobrirão ser nem metade ruim do que você descobre que é em seu velho eu. Mas acaso estas palavras que vêm a seguir não provam que você é nascido de Deus, isto é, que você possui um novo eu ou uma nova natureza? Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7:22. Certamente, isso prova que, sem dúvida alguma, existem duas naturezas, pois como poderia a velha natureza, que é pecado, se deleitar na lei de Deus? Todavia, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7:22. Bem, dirá você, parece ser uma contradição. É exatamente isto que as duas naturezas são uma para a outra. Sim, estão em contradição direta àquele homem interior que tem prazer na lei de Deus. Veja o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Portanto, negar a existência das duas naturezas em um homem nascido de novo é negar o ensino claro da palavra de Deus. Porventura, Jesus não falou que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito? João 3:6. Trata-se, portanto, de um completo novo nascimento, de uma nova natureza, uma nova criação, que é do espírito o que é espiritual. Aquilo que é nascido de uma carne ou natureza pecaminosa é, ou seja, permanece sendo carne e pecado. E aprendemos aqui que se estamos sob a lei, isto é, se estamos no terreno da carne, debaixo da lei, com vistas ao aperfeiçoamento da carne, como milhares de pessoas estão, então descobriremos que na guerra travada pelas duas naturezas, acabamos presos debaixo da lei do pecado, que está nos seus membros. Romanos 7:23. Perdão, nos seus membros. Romanos 7:23 trata-se de uma realidade terrível, mas iremos
conhecendo malignidade de nossa velha natureza na prática, se não crermos no que Deus diz acerca dela. Todavia, se for este o caso, ou seja, de um homem nascido de Deus, sob a lei, não conhecendo a distinção entre as duas naturezas, ela estará sentindo-se extremamente miserável. Se for sincero e estiver buscando ardentemente por justiça e santidade de vida, é exatamente o que encontramos aqui. Miserável homem que eu sou. Romanos 7, 24. E agora já não é mais. E agora já não é mais. Quem me ajudará a melhorar a carne? Mas sim, quem me livrará do corpo desta morte? Sim, o eu, o velho homem. O corpo desta morte deve ser abandonado. Precisamos ter um libertador. E este libertador é Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 25. Poucas palavras, mas que gloriosa vitória e livramento. Agora chegar à plena descoberta da minha completa incapacidade e da imutável malignidade da velha natureza, os olhos são agora levantados para Cristo e o coração dilata-se no pleno gozo de gratidão. Esta libertação será melhor explicada no próximo capítulo. Rapidinho, irmão, só vou ver aqui quanto termina, até onde vai esse capítulo. Pronto, vamos terminar. São 9h01 ainda. Mas, o senhor permitindo, nós vamos estar lendo no próximo sábado esse capítulo 8. Há um erro que é cometido com frequência aqui. E devemos nos precaver cuidadosamente contra ele. É comum que se diga ou que se insinue que o que vimos acerca da velha natureza, a carne, a lei do pecado nos membros, é verdadeiro acerca do crente antes que ele consiga a libertação. Mas depois que sua velha natureza muda ou é erradicada, ou que em todos os seus aspectos melhora muito, que é de repente ou gradualmente santificada, etc, etc. E que não há mais uma natureza má nos santos que são libertos ou santificados. Será que é assim ou não? Deixemos que as próprias palavras que se seguem, as quais vêm depois de nossa libertação e ações de graças, respondam essa importante questão. Assim que eu mesmo, com entendimento, ou novo homem, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, ou velha natureza, a lei do pecado. Romanos 7, 25, não nos encontramos mais no terreno da carne, como vivendo sob a lei e procurando aprimorar a carne. Não nos encontramos mais na carne. Mas o fato de que a carne permanece no santo libertado, na mesma pessoa que, com um novo entendimento ou natureza, serve à lei de Deus, é algo declarado com a maior ênfase possível. Mas a carne e a lei do pecado ainda permanecem em mim. Podemos discordar, discutir, ridicularizar, mas aqui esta é a verdade da Escritura. E é algo que cada crente descobre ser verdade. Assim, não vemos na necessidade de sermos guardados irrepreensíveis em nosso espírito, alma e corpo. Leia 1 Tessalonicenses 5:23. Coloque a velha natureza sob a lei,
tente encontrar algo de bom nela e imediatamente você experimentará o que é descrito aqui. Uma só questão, mas antes de deixarmos esse assunto, como pode haver tantos cristãos passando por essa experiência? Simplesmente porque, apesar de nascidos de Deus, estão por meio de ensinos falsos ou incorretos, colocados debaixo da lei, e nunca conheceram o verdadeiro caráter da libertação. Passamos a seguir, a indagar o que libertação é esta. Só um breve comentário. Eu creio que a maioria de nós que viemos de denominações, né, sabemos o que realmente é estar debaixo, né, da lei imposta por homens e imposta por nós mesmos, né, quando não conhecemos a verdade. E, irmãos, antes de acabar, né, vamos estar lendo aqui, né, 1 Tessalonicenses 5:23. Primeira Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o 24, porque eu acho que completa, viu? Mas se os irmãos quiserem me corrigir, podem me corrigir. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Graça devemos dar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui para o livro, só para a gente tirar o print. Irmãos, graças ao Senhor, passamos um pouquinho, né? 9:6, 9:7 agora, para o próximo sábado. Vamos estar agora entrando nesse capítulo 8, né? Experiência vitoriosa. Vou estar tirando a gravação, irmãos. O irmão Renan pode estar agradecendo. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, perdão. Deixa eu ver aqui. George, meu querido, você pode dar graças? Sim, vamos dar graças. Vou tirar a gravação.